Olá, tudo bem? Hoje eu quero te contar a história de um homem que marcou muito aqui no interior do estado de São Paulo, mais especificamente a cidade de Araras. Vou falar sobre a vida de Dr. Luiz Narciso Gomes. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal, eu sou o João Correia e hoje nós vamos falar continuar esses vídeos sobre personagens do interior do estado de São Paulo. Então eu vou falar com você aqui sobre o Dr. Luiz Narciso Gomes, que ficou conhecido como o pai da pobreza. Ele foi médico, político e humanista e que, através do seu legado, influenciou muito a cidade de Araras e região. Eu fiz aqui um roteiro de algumas coisas que eu achei importante falar sobre a história de Dr. Luiz Narciso Gomes. O Luiz Narciso Gomes nasceu em 9 de fevereiro de 1857, na ilha de Itaparica, na Bahia. É muito interessante falar, porque aqui na nossa região, Leme, Pirassununga, esse interior do oeste paulista, nós recebemos muitos médicos baianos, inclusive Quirubino Sueiro, entre outros, que ajudaram a fundar essas cidades aqui no interior do estado de São Paulo. Mas é muito importante ter esse conhecimento que eles vieram para cá justamente porque era uma região muito carente de médicos, sempre foi, mas porque aqui no final do século, início do século XX, final do século XVIII, né, 1890, mais ou menos, essa região sofria muito de epidemias, de varíola, de cólera. Então, boa parte desses médicos que vieram para cá, eles vieram com esse objetivo, trabalhar na questão do combate a epidemias. Depois você vai ver que realmente o currículo deles e as experiências de vidas que eles tiveram influenciaram muito nessa questão do combate às epidemias. Como eu disse, o Dr. Luiz Narciso Gomes nasceu em 1857 na Bahia. Desde cedo ele mostrou um talento muito grande para os estudos, segundo os biógrafos dele. Inclusive tem um livro muito bacana dele, que é O Pai da Pobreza, está esgotado. Eu procurei esse livro em vários locais, não encontrei. E é a única biografia que existe sobre o Luiz Narciso Gomes. Desde criança ele já mostrava essa aptidão para os estudos, e aos 5 anos ele já era alfabetizado, e aos 6 anos ele já sabia falar francês. Vale salientar, citar aqui, que hoje nós temos no currículo, o inglês, mas naquela época o idioma que se ensinava nas escolas era o francês. Isso foi até a década de 1950, mais ou menos, depois que há essa mudança, essa alternância da questão do ensino do idioma. E segundo biógrafos, né, e diversos artigos que tem sobre o Luiz Narciso Gomes, ele chegou a falar 8 idiomas. Ele se formou médico em 1879, com apenas 22 anos, pela Faculdade da Bahia. Após a sua formação, ele viveu por 2 anos numa possessão inglesa na África. Eu fui buscar encontrar qual é essa possessão inglesa, né, porque a Inglaterra teve diversas colônias na África. E foi mas embora eu não encontrei qual foi o local que ele se localizou, se fixou, né? E lá ele teve uma experiência com as doenças tropicais. Isso, em certo ponto, se explica porque ele veio para essa região aqui do interior do estado de São Paulo, que estava sofrendo muito com doenças tropicais. Eu acho que lá nessa colônia ele aprendeu muito e ele soube aplicar isso aqui, e essa experiência na África moldou muito a vida dele. Após esse momento que ele ficou na África, ele volta para o Brasil. No primeiro momento, ele vai se localizar na cidade de Analândia. Analândia, anteriormente, se chamava Anápolis. Embora poucas pessoas saibam isso, Analândia se chamava Anápolis. Devido a ter uma outra cidade com o mesmo nome, acho que tem uma Anápolis em Goiás, eles mudaram para Analândia, né? E é muito importante também que Analândia, em 1906, teve um crime muito famoso, que foi o crime do Lungarete. Se você quiser que eu fale sobre esse crime, comenta aqui que eu posso falar, que eu estou até pensando em escrever um livro sobre esse crime que ficou muito famoso. Aí ele ficou um tempo em Analândia e vai para Araras.
que era uma das cidades mais desenvolvidas na época. Lá ele se casou com uma filha de imigrantes que se chamava Carolina. Junto com a Carolina ele teve 13 filhos, somente 8 sobreviveram. Ele mudou-se para Araras em 1889, final do Brasil Império. Segundo informações que se tem sobre o Dr. Luiz Narciso Gomes, ele não fazia distinção entre pobres e ricos, ele atendia qualquer pessoa. E uma população que ele sempre atendeu foi a comunidade italiana, foi as colônias italianas, que eram pessoas que tinham recém-chegado da Itália. E também eu acho que isso se explica muito por ele ter casado com uma filha de imigrante italiano. Então, devido a isso, esse atendimento, que ele não fazia distinção entre pobres e ricos, que até fornecia medicamentos, porque ele tinha uma farmácia, ele ficou conhecido como o pai da pobreza. E também ele foi um dos idealizadores da Santa Casa de Misericórdia de Araras, que hoje se chama o Hospital São Luís. Um fato importante de se dizer dele que, parar para pensar, ele era um médico e que a casa que ele tinha, quem deu a casa para ele foi a própria comunidade italiana que ele atendia, porque até então ele vivia numa casa alugada. Você percebe assim que ele era um homem que não era muito apegado a bens, ele era mais apegado sobre o ofício de servir ao próximo. Segundo informações que se tem sobre ele, era um homem muito fechado, não se relacionava muito nas reuniões da época. E ele vai ter uma importância tão grande para Araras que aos 50 anos ele ingressou no Partido Republicano Paulista, o PRP, e foi eleito vereador, depois presidente da Câmara, e ocupou o cargo de vereador por 15 anos. Em 1919 ele foi deputado estadual e depois foi prefeito de Araras. Naquela época, você poderia acumular o cargo de prefeito junto com o deputado estadual. Eu até não sabia disso, mas teve vários personagens, pessoas do interior do estado de São Paulo que eles acumulavam o cargo de prefeito com o de deputado estadual. Uma coisa muito importante de falar do Dr. Luiz Narciso Gomes, que ele também era maçom, ele era muito ativo na maçonaria e ele alcançou o grau 33. O Dr. Luiz Narciso Gomes morreu em 24 de agosto de 1923, aos 65 anos, vítima de uma gripe pneumônica, que ele contraiu de uma paciente que ele atendia. Mas é muito interessante que essa data da morte dele, 24 de agosto de 1923, num dia chuvoso, segundo informações de biógrafos e moradores locais, ele resolveu fazer uma última visita, que é hoje um dos casos que virou uma lenda de Luiz Narciso Gomes. E eu vou ler aqui um pouquinho sobre esse fato. Uma mulher estava gravemente doente e seu marido não acreditava que o médico viria por causa da chuva. Mas o Dr. Luiz apareceu de terno branco, chapéu, sapatos brancos, atendeu a paciente, fez a receita e se despediu. O detalhe: horas depois, o caboclo foi até a farmácia e descobriu que, naquele exato horário, o corpo do médico estava sendo velado. E a receita estava lá, com data, assinatura e caligrafia autênticas do Dr. Luiz Narciso Gomes. Desde então, muita gente acredita que Dr. Luiz Narciso Gomes ainda cura doentes até hoje. É importante a gente falar que até hoje o túmulo do Dr. Luiz Narciso Gomes é visitado, onde o pessoal acende velas, levam terços e fazem pedidos de oração. E seria assim um milagreiro, né? Ele se tornou um milagreiro na região ali. E além disso, Luiz Narciso Gomes tem praça com seu nome, conjunto habitacional, escolas, enfim, entidades com o nome dele.
mostrando o legado que ele deixou como um homem que se voltou a atender aos mais pobres. Interessante que a cidade de Santa Cruz da Conceição tem uma escola com seu nome, que é a Escola Estadual Dr. Narciso Gomes. É uma escola muito bonita. É muito interessante a história de vida do Dr. Luiz Narciso Gomes, que um homem que era médico, que teve todas as possibilidades de ascender profissionalmente, se tornar um homem de posses, ele buscou atender os mais pobres. A vida dele é um exemplo de serviço, generosidade e compaixão. E essa é a vida de Dr. Luiz Narciso Gomes. Busque por mais informações sobre ele, caso você souber, e espero que você tenha gostado. Curte, compartilhe e indique para os seus amigos. Um abraço.